Apocalipse capítulo 10, versículo 1 ao 2, e daí salto outros versículos, vou lendo 8, 9 a 10. 10 a 1. E viu outro anjo forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como coluna de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e apôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. 8. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livro, ou o livrinho aberto, da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. 9. E fui ao anjo, dizendo-lhe: dá-me o livrinho. Dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o. E ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. 10. E tomei o livrinho da mão do anjo, e comi-o, e na minha boca era doce como mel. E havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. Deus vos abençoe. Aqui como tema que quero falar, nesta hora que eu prego, é o livro que foi entregue. Nós estamos ouvindo de um anjo que desceu do céu, que estava vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como coluna de fogo. E diz ainda a Bíblia que tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Ainda disse: e a voz que eu do céu tinha ouvido, este é o escritor João, podemos dizer, tornou a falar comigo. Disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. 9. E fui ao anjo, dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o. E ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o. E na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. Agora escute, meu irmão, eu queria dizer o seguinte para começar. Estamos escutando de um anjo descendo do céu para vir entregar um livro. Que este livro, quando era consumido, você já sabe, Deus tem uma linguagem muito estranha de falar ao seu povo. Ninguém pode dizer o livro se come, mas este livro foi dito: consumam. Como ia consumir? Era mastigar os papéis? Não. O livro era precisado que fosse lido. Mas escute, ao ler este livro, não há nenhum pregador que não pode concordar com aquilo que eu vou falando agora. Todo pregador, quando está super-ungido no púlpito, lendo esta Bíblia, ele se coloca numa autoridade suprema, como se fosse Deus. E aquela pregação, eu tenho por certo que para ele é muito doce. Ao pregar, torna muito doce, por causa da unção, por causa da revelação. Mas vamos vendo, a mesma pregação que ele prega, se o povo que ele pregou lhe questionasse: pastor, isto que você pregou, o senhor tem feito? Isto doeria ele na cabeça ou no coração. E por esta razão que este livro que deveria ser consumido, ele seria doce que ao pregar e seria amargo ao descer dentro do coração. Agora, olhe com atenção. Queremos saber qual foi este livro que foi entregue. Porque no mundo sabemos que tem muitos livros
que os pensadores, cientistas, mas outros escritores, autores diferentes escreveram línguas diferentes e livros de espécie de cada disciplina, ideia, seja o que for. Tem livros de direitos, livros de geografia, português, matemática, história, química. Mas escute, há um livro, que este livro aqui, desceu do céu com uma pessoa para vir entregar. Esta é a coisa que cada cristão deveria pensar. Mas o que está acontecendo? Todos os livros que estavam na terra, nenhum deles que foi entregue ao homem para que consumisse, que ao consumir seria doce na boca e ao descer no ventre seria amargo, senão a Bíblia. Para você for ver, nós queremos ir com as Escrituras e lhe mostrar qual foi este livro que foi entregue, do qual veio do céu. Muita gente tem falado que esta Bíblia aqui são homens que escreveram. Eu concordo por uma parte, mas homens inspirados por Deus. Escute só, que ele viu um anjo que descia do céu com este livro. Você já viu? Não é que lá no céu tem livros cheios que Deus tem deixado, deixe com ele para dar um pregador. Não. Ele inspirou cada profeta e escreveu a Bíblia. E formou a Bíblia. Isso para mostrar que a Bíblia não foi uma inspiração humana, mas a Bíblia trata-se da palavra de Deus que ele sozinho descia para dar ao seu servo que ele quisesse para escrever e falar ao seu povo através da escritura que veio do céu. No Êxodo capítulo 17, versículo 14, então disse o Senhor a Moisés, escute, poderíamos pegarmos como o primeiro autor que escreveu a Bíblia. Então disse o Senhor a Moisés, escreve isto, está ouvindo? Não foi Moisés que pensou em escrever a Bíblia, Gênesis, escrever Êxodo, escrever Deuteronômio, Número, Levítico. Não foi isto como as pessoas pensam. Mas escute, aquele que desceu no Apocalipse 10 com o livrinho para dar ao João, que devia consumir, seria doce na boca e amargo no ventre, foi o mesmo que desceu na era de Moisés, para dar a Moisés, e disse ao Moisés, escreve isto para a memória num livro, e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. A este livro que foi dito Moisés que escreva, e que este livro devia servir como uma recordação em cada pregador, em cada pessoa. E ele disse a qualquer um que não for seguir o que está escrito neste livro que te mando escrever, importa que o seu nome seja riscado debaixo da terra. Não é livro filosófico, não é livro geográfico. Muitos livros geográficos e filosóficos são rejeitados, mas nenhum que já foi riscado o seu nome porque rejeitou. Mas aqui, na Bíblia, isso acontecerá e já aconteceu. Se você ouvir esta pregação e desejar de saber onde é que essas pessoas foram riscados seus nomes no livro da vida, aí eu vou te mostrando. Mas escutem, você podia dizer, sim, isto aconteceu para a era de Moisés. Isso aconteceu para aquela era, não é para esta nossa era. Vamos em Atos capítulo 2, versículo 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, está vendo? Já estava apontado os que estavam presentes. A vossos filhos e a todos os que estão longe, a tanto quanto nosso Deus, Senhor, chamar. Agora, olha, isto aqui não vem somente para a era de Moisés, não é para a era de João. Porque aqui em Atos, ele diz que isto estava para eles, para os filhos e para todos que estavam longe, ou que estão longe, e a tanto quanto Deus nosso Senhor chamar. Até aqueles que posteriormente serão chamados, ou posteriormente serão convertidos para pregar a palavra, para crer em Deus, eles deviam seguir a mesma norma. Agora eu podia dizer, por que ele disse, escreva isso e põe para a memória do povo? Deus tinha uma missão específica. Em Marcos 16, versículo 15 ao 16. E disse-lhes, ide por todo o mundo pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. Escute, lá disse será riscado
o seu nome debaixo do céu. Quem não seguir isso em Êxodo 17:14. Mas em Marcos 16 disse, quem não crer o que está escrito, aquilo que ser ensinado e ser batizado, então será condenado. Agora, olha meu irmão, o que eu te trago agora para você entender. Eu disse esta promessa, a Bíblia disse, não estava somente para o povo de Moisés, nem o povo de João, nem o tempo dos apóstolos, mas isto está a dizer a tanto quanto nosso Senhor chamar. Eles deviam seguir a mesma norma de crer o que está escrito e saber que rejeitar o que está escrito, do qual veio do trono de Deus no céu para seu povo, e isso correria risco da morte. Agora veja, o mesmo Deus desceu através de um autor chamado Jó. Profeta Jó, capítulo 19, versículo 22 ao 23, porque me perseguis assim, vem? Por que me perseguis assim, como Deus, e da minha carne não vos fartais? 23. Quem me dera agora que as minhas palavras fossem escritas, quem me deram fossem gravadas no livro. Veja, quem permitiu que as minhas palavras fossem escritas e fossem gravadas e fossem colocadas no livro? Não foi Jó. Foi alguém que disse, escreve e põe isso no livro para servir em memória do povo. Olha, Jó teve uma fé muito gigante. E a fé de Jó hoje, para nós, serve de posso dizer o quê? De um exemplo. Serve para nós de um exemplo para mostrar às pessoas que, sim, a vida cristã vive-se, mas a vida cristã também tem tribulações, tem angústia, tem sofrimento, mas também tem suporte. E ele suportou, e esta fé, Deus ficou satisfeito. Até o ponto em que a esposa veio para tentar a fé do marido, disse, querida, não pense que o nosso amor pode me fazer afastar de Deus, porque eu amo você. Mas ele, em outras palavras, disse assim, tu falas como louca, Deus dá e Deus toma. Como você não suporta essas coisas? Olha, o sacerdócio não tem confiança. Porque às vezes o que complica conosco, conseguimos criticar os erros dos outros. Mas quando são os erros que estão dentro das nossas famílias, porque somos pregadores, já não falamos. Mas está aqui o exemplo do nosso companheiro. O Jó não olhou a amizade que ele tinha com a sua esposa. O Jó olhou apenas o compromisso que ele tinha com Deus. Ele não podia largar o Deus por causa das amizades com a mulher. Nem com nada. E o que está acontecendo? O que apresenta a mulher de Jó? Eu posso dizer, é um tipo de igrejas. Porque a Bíblia diz que a mulher representa a igreja. Se a mulher veio tentar o Jó, aleluia, isso mostra que, de qualquer das maneiras, às vezes a igreja pode querer tentar sentar com o pastor para te convencer. Pastor, senta aqui. Queremos te dizer, essa forma de pregar não dá, o povo há de se expulsar. Olha, você diz, tu falas como loucas. Importa que eu pregue a verdade, inste a verdade, entrego a verdade a Deus, do que ouvir vocês. Porque o nosso compromisso é agradar a Deus, não agradar ao homem. E veja no Êxodo capítulo 24, começando por capítulo 24, versículo 7. E tomou o livro da aliança e o leu aos ouvidos do povo. E eles disseram, tudo o que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. O mesmo livro que desceu do céu, que era chamado do livrinho aberto, é o mesmo livro aqui que é chamado do livro da aliança. Deus não tem um outro livro da aliança senão a sua Bíblia. O livro da aliança, do compromisso, que mesmo se Deus um dia vier para julgar o mundo, ele julgará com a Bíblia, não julgará através de nenhuma igreja. Qual é a igreja que ele vai encontrar que está mais certa do que a outra? A única parte que Deus vai encontrar está mais certa do que qualquer outra igreja é a sua palavra. E ele julgará o homem através da sua palavra. Então, se ele julgar o mundo através da igreja, muitos ficarão decepcionados. Porque dirão, nós te dissemos que a nossa igreja está certa. E olha hoje, você está perdido por não obedecer. Mas se Deus parar com a tua palavra, aí ninguém dirá que eu que estava melhor. Ninguém dirá que eu que fui melhor.
e ele julgará o mundo através da Bíblia. Escutem isso. Deus não julgará o mundo através da igreja. Deus julgará o mundo através da sua palavra. Eu posso te trazer um exemplo do que Deus fez. Você lembra que no Jardim de Éden havia deixado a sua palavra com Adão e Eva que não comessem da fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal? E sendo assim, quando eles transgrediram, comeram esta fruta da árvore proibida, Deus, quando desceu, exatamente foi exigir a palavra que ele deixou. Comeram da fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal que eu vos proibi? Então a mesma coisa, Deus quando ele descer, Deus quando ele estabelecer o seu julgamento, ele julgará cada homem através da sua palavra. Não julgará através da igreja. Nenhuma dela que pode se encontrar está mais certa, senão a palavra de Deus. Por isso eu tenho dito, eu sou crente da Bíblia, crente da palavra de Deus. Eu creio no que a Bíblia diz, não no que um homem diz, não. Veja, vamos ver. Eu estava dizendo que o livro da aliança que ele deu, você pode pensar como se fosse outro livro. Deus não tem outro livro que ele confia na terra. Embora cada religião tenha seus livros para sustentar sua doutrina. Cada religião tem seus livros para sustentar a sua doutrina. Mas de todos os livros, esses são dos homens. Há um único livro que é de Deus, que é a Bíblia. E ele julgará o mundo, não com esses livros que os homens fizeram, mas com o livro que ele escreveu através dos homens que ele escolhia. Vamos ouvir Jeremias capítulo 31, versículo 31. Começo aí. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Está ouvindo? É uma promessa de fazer um novo concerto, um novo mandamento, não igual ao mandamento que ele tinha feito com Israel, não conforme a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Aqui merecia eu parar por 2 horas do tempo para explicar isto. Escutem vocês, defensores da lei. Deus disse assim, por ver que a aliança que ele tinha dito aos pais dele, a aliança que ele tinha entregue aos seus pais, os pais não conseguiram ficar firmados nesta aliança, se afastaram, caíram desta aliança. Deus pensou em fazer uma nova aliança. Qual foi a nova aliança que Deus fez? Foi o Novo Testamento. O Novo Testamento foi a nova aliança que trouxe, porque no Antigo Testamento a aliança é de dizer que devia cumprir todo o mandamento para ser salvo. Mas o Novo Testamento disse somente crer. É pela fé, não é pela justiça, porque a Bíblia diz pela lei ninguém foi justificado. Gálatas fala isso, com a lei, toda a lei, ninguém foi justificado. Mas com a graça, com essa graça que nós temos, o Novo Testamento, muitos serão salvos. É por isso que está a dizer, a lei que ele vai fazer, a nova aliança que vai fazer com a casa de Judá, não será conforme a aliança que fiz com os seus pais. Isso é 32, de Jeremias 31. No dia em que os tirei, ou tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram, está vendo? Agora, se aqueles que foram dados a aliança invalidaram, e ao invalidar obrigou Deus a alterar o testamento, para dar um novo testamento, do qual o povo poderia ser salvo pela graça. Como é que você insiste ainda a querer pregar de um mandamento, ou a querer pregar em um mandamento invalidado? Como é possível você querer ainda manter uma aliança invalidada? Gente, se vocês entendessem que isso é muito profundo, por isso eu disse, ficaria muito tempo para eu pregar isto aqui. Mas escute, a Bíblia diz assim, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei, 33, com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Escute, a aliança que ele vai pôr a outra. Porei a minha lei no seu interior, está a ver? E a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Esse momento ainda não é assim. 34.
E não ensinará mais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Vem? Porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais lembrarei dos seus pecados. Israel. Deus promete fazer isso para Israel. Agora, no 35, assim diz o Senhor. Escute, não está a dizer assim diz o Jeremias. O Jeremias estava a dizer assim diz o Senhor. É aquilo que estava dizendo. Eles não escreviam do que era do seu pensamento, mas eles escreviam o que o Senhor falava. Eles pegavam em caneta e escreviam. Por isso ele afirma aqui no 35, assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz, está vendo? Que é Deus esse, para a luz do dia, e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar, bramando as suas ondas. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Oh, ele estava a relatar, senão vocês vão dizer, é da cabeça de Jeremias. Eu estou falando que quem me disse é aquele que criou o sol para a luz do dia, é aquele que criou todas as coisas em ordem, a lua, as estrelas, para dar sua luz no tempo da noite, que agita o mar, brama as suas ondas. Está vendo? Esse é o mesmo, é conhecido por o Senhor dos Exércitos. É este que me deu esse. É esse que me deu essa palavra para escrever. Agora escute, no 36 diz, se falharem estas ordenanças de diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Isto é profundo. Escute, disse a ordenança que eu dei, as coisas sobrenaturais, a natureza da maneira que eu dei, para poder-se agir de acordo com a lei da natureza. No dia em que esta natureza deixar de se comportar de acordo com a lei que eu estabeleci, então Israel também será abandonado. Aleluia! É, graças a Deus. Você está lembrando que Israel, em Mateus 24, ele é comparado com uma videira? E a videira é uma árvore natural. E aquela árvore, a forma de comportar, de brotar, deixar cair as folhas, brotar novas folhas, aquilo tem uma mensagem profunda. E por esta razão disse, se falhar estas ordenanças da natureza, né? Diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Está vendo? Deus jurou que a natureza não pode falhar. Se um dia a natureza falhar, a natureza também, enquanto falha, se a natureza falha, aí Israel também deixa de ser uma nação de Deus. Mas se a natureza continua comportando como uma natureza criada por Deus, está dizendo, Israel irá ser cumprida a missão que Deus trouxe àquele povo para ir. Veja aí no 37. Assim diz o Senhor. É uma repetição. Se puderem serem medidos os seus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por todo quanto fizeram, diz o Senhor. Escute, se eu estou mentindo, aquele que vai conseguir sondar o céu e conhecer qual é a sua extremidade e a outra extremidade, conhecer e medir a terra e conhecer a sua profundidade, de fato eu vou vos dizer uma coisa, vou deixar de ser Deus de Israel. E na realidade, quem vai medir o céu? Conhecer da extremidade a outra. Quem vai medir a terra? Conhecer a sua profundidade máxima? Ninguém. É da mesma maneira que Deus preparou para Israel. Muita gente não sabe Israel é quem. Irmãos, Israel pode ser desprezado, Israel pode não ser visto nada, mas Israel é o povo apostado de Deus. É o grande sinal de Deus. E ainda vou vos mostrando uma coisa mais profunda. Eis que vem dia, diz o Senhor, em que esta cidade será reedificada para o Senhor, Israel. Aleluia. Não se interessa que houve uma guerra que destruiu toda a cidade de Jerusalém. Mas a promessa que viu o profeta Jeremias, olha, eu te digo, Jeremias não vive. Quantos anos passaram da existência de Jeremias até a sua morte, até hoje, não sei.
Mas esta profecia vai se cumprir, de Jeremias 31, 38. Eis que vem dias, está no futuro isto, diz o Senhor, em que esta cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Hananamael até a porta de esquina. Esta é a promessa, não me importa se lá quem está lá, mas Deus prometeu restaurar a cidade de Israel. E a linha de medir e estender-se-á para diante dela, até a outeiro e de Garebe, e virar-se-á para Goa. E todo o vale dos cadáveres e da cinza, e todos os campos, até ao ribeiro de Cedron, até a esquina da porta dos cavalos para o oriente, serão consagrados do Senhor. Não se arrancará, nem se derrubará, mas eternamente. Esta foi a promessa. Vamos ouvindo. Em Deuteronômio capítulo 28, quero começar no versículo 58. Deuteronômio capítulo 28, no 58. Se não estiver, escute, eu te disse, este livro quem ditava era Deus. Não foi livro que um homem pensou. Não foi livro que um homem pensou para escrever. Este livro, o autor, o supervisor deste livro foi Deus. A pessoa descia de cima, vinha de cima, descia até aqui embaixo para entregar esta mensagem aqui. Por isso não há nenhuma contradição na Bíblia. Se haver contradição na Bíblia, é homem que faz essa contradição. Mas o Espírito, como escreveu o mesmo, desde Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia não tem nenhuma contradição. Para mim não tem. Não tem nenhuma contradição. Só a contradição está nos homens por quererem sustentar suas doutrinas. Mas escute, Deuteronômio capítulo 28, versículo 58, vamos lendo para baixo. Se não tiveres cuidado de guardar, escutem, guardar o quê? Todas as palavras desta lei, que estão escritas neste livro, para temeres este nome glorioso e temível, o Senhor teu Deus. Está a ouvir? Aquele livro, quando foi entregue a Moisés para escrever, ele foi dito, se não ter cuidado deste livro que eu vos dei, para vocês temerem, para vocês permanecerem, e temer o nome glorioso com este livro, que é o Senhor teu Deus, então o Senhor fará espantosas as tuas pragas, e as pragas da tua descendência, grandes e permanentes pragas, enfermidades malignas e duradouras. Veja. Se não obedecer este livro, você está a pensar o quê? Tudo é o resultado da desobediência. O Moisés foi dito, se não cumprir este livro que eu vos dou, esta Bíblia, se não cumprir os mandamentos que estão aqui, vocês sofrerão com espantosas pragas, as pragas da tua descendência, grandes e permanentes pragas e enfermidades malignas e duradouras. Veja. E hoje nós perguntamos, por que isso está a acontecer? Posso te dar a resposta? A sua desobediência. Essa é a resposta. Se o povo voltasse a Deus e rendesse a Deus, eu tenho por certo que Deus guardaria este povo. Você está a lembrar de Deus quando levou aquele povo de Egito para Canaã? As pessoas pensam que é história. Para mim não é história, é uma realidade. Quando levou esse povo para Canaã, eu pergunto a você, pelo caminho, os sapatos deles, disse, não envelhecerão. Pelo caminho, disse, a roupa deles não se rasgavam. 40 anos, quem pode me suportar, mesmo com uma mala de roupa? 40 anos na cabeça, não ia se esfarapar, ia acabar, e os sapatos esgotar, e eles não tinham loja. Mas Deus sustentou esse povo, com o seu poder até chegar em Canaã. Veja, é o mesmo poder que ele pode sustentar se precisar. Por que ele sustentou? Porque aquele povo estava embaixo desta lei. E eles cumpriam esta palavra. E também o Senhor fará vir sobre ti toda a enfermidade, toda a praga, que não está escrito no livro desta lei, até que seja destruído. Veja, eu estava lendo o parágrafo, estava lendo o versículo 59, 60 a 61. 61 escute, aí no 60 disse, fará tornar sobre ti todos os males do Egito.
de que tu tivestes temor e se apegarão a ti. Se vocês não obedecerem o livro desta lei, aqueles males que vocês assistiram no Egito, que eu mandei cair sobre a família de Faraó, há de vir sobre vocês mesmo, meu povo. Se vocês não obedecerem, isso há de cair sobre vós. Por isso eu disse, quando eles estavam embaixo da lei, da Bíblia, da palavra de Deus, Deus os cuidava. Mas quando eles saíram no concerto da nova aliança, que Deus tinha com ele, Deus os deu nunca. Por isso qualquer enfermidade começou a lhes abraçar. Qualquer nação poderia vingar Israel, até matar. Mas Israel nunca perdiam em nenhuma das guerras quando eles estavam com Cristo. Com arma e sem arma. Mas este poder, se um dia Deus voltar para recuperar, reedificar Jerusalém, nenhum mais vencerá Israel. Escute, isso é uma pregação. E no versículo 61 do Deuteronômio 28, também o Senhor fará vir sobre ti toda a enfermidade e toda a praga que não está escrita no livro desta lei, até que sejam destruídos. Nós poderíamos mencionar, mas não estou para mencionar as pragas. Vocês já estão a ouvir muitas pragas que estão aqui. Cientistas dão nomes, novidades de nome de pragas. Mas o nosso Deus não quis dar nomes das pragas, mas ele disse que não estão escritos. Você vai me dizer, estava escrito isso? Que estamos sofrendo agora? 62. E ficareis poucos em número. Está a ouvir? Ficareis pouco em número, por ser reduzido com essas pragas. Em lugar de haverem sido como as estrelas dos céus em multidão. Porque ele tinha prometido a Abraão que o seu número do povo, seus filhos, estariam como as estrelas do céu, estariam como a areia do mar. Mas por causa da desobediência, disse, ficareis poucos em número, serão reduzidos. Irmãos, a Bíblia tem tudo. Tem tudo. O que nós falamos disso. Serão reduzidos em número, em lugar de haverem sido como as estrelas dos céus em multidão. Por enquanto não destes ouvido a voz do Senhor teu Deus. Jeremias profetizava isso. E isso está acontecendo. Agora veja, Jeremias é que estava a falar para Israel. Por que isso está se a ver exatamente como Jeremias falou? É porque a Bíblia não era só para israelitas. Era também para nós. Vê? Por isso eu disse, se aquela aliança que tinha dado Israel não foi compatível até hoje, Deus tinha que fazer uma nova aliança, importa que abracemos a nova aliança. No parágrafo, versículo 63. E será que, assim como o Senhor se deleitava em vós, em fazer-vos bem, a multiplicar-vos, assim o Senhor se deleitará em destruir-vos e consumir-vos. E desarraigados sereis da terra, a qual passais a possuir. 64, versículo. E o Senhor vos espalhará entre todos os povos, desde uma extremidade da terra até a outra terra. Isso significa, Israel, quando eles negaram Cristo, eles foram visitados, foram destruídos Jerusalém, eles foram expulsos para outras nações. Esta profecia se cumpriu. Foram expulsos de uma extremidade para outra extremidade. E ali servireis a outros deuses. É onde Israel aprovou aprender a adorar outros deuses que não existiam em Jerusalém. Em Jerusalém não existia deuses de benzer. Em Jerusalém não existia outros deuses. Deuses de imagens começou na Babilônia. Deus de benzer começou lá no deserto. Isso não veio de Jerusalém. Por isso aqui o Jeremias já tinha profetizado isso em Jeremias 31, versículo 34. E o Senhor vos espalhará entre todos os povos, desde uma extremidade da terra até a outra extremidade. E ali servireis a outros deuses que não conhecestes, nem tu, nem teus pais, ao pau e à pedra. Está vendo? No 65. E nem ainda entre estas nações descansarás, nem a planta de teu pé terá repouso. Por enquanto o Senhor ali te dará coração agitado e desfalecidamente de olhos e desmaios da alma. 66, versículo último. E a tua vida, como eu, suspenso, estará diante de ti, e estremecerá de noite
e de dia, e não crerás na tua própria vida. Estarás estremecida, não amará mais. Ainda vamos olhando para o Deuteronômio. O Deuteronômio capítulo 31. Estávamos agora lendo Deuteronômio capítulo 28, começando de 58 ao 66. Agora vamos ainda com o mesmo Deuteronômio, capítulo 31, versículo 23, começamos daí, até ao seu 29. E ordenou a Josué, filho de Nun, e disse, esforça-te e anima-te, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que lhes jurei, e eu serei contigo. Foi a promessa que Deus disse quando estava para tomar Moisés. Ele disse ao Josué, e o Josué é ordenado. E ele disse, Josué, filho de Nun, te digo, esforça-te e anima-te, porque tu é que introduzirás os filhos de Israel na terra que lhes jurei, e eu serei contigo. Mas quem é esse que disse eu serei contigo? É esse que desceu com aquele livro. É o dono deste plano. Não é homem, não. Ele disse, estarei contigo. Poderiam levantar os amalequitas. Poderiam se levantar os filisteus contra Josué. Poderia levantar os jambuseus contra Josué. Mas Deus estava com Josué. Esta é a promessa que ele deu. A todos os filhos de Deus, que foram chamados segundo o seu beneplácito, como disse Paulo, eu creio que Deus estará contigo. Não se interessa o que vier. Exatamente, ninguém se esconde, nem ir embaixo da terra, nem na caverna, nem quem. Ninguém está isento de que um dia morrerá. Não se interessa pelo tempo de partida de cada um, mas qualquer dia, cada um terá que deixar essa terra. E 24, aconteceu que, acabando Moisés de escrever num livro todas as palavras desta lei, deu, 25, está a ver? Deuteronômio 31, versículo 25, deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo, tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor, vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Eu, na qualidade de ser um pastor, como é que eu posso pregar e colocar minha ideia para o povo apoiar e minha ideia fora do que está escrito? Porque a ordem que está aqui, de acordo com o que estou lendo, é de dizer que depois de Moisés ter acabado escrito este livro, e essas palavras da lei, disse, deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança. A arca é o ministério do Senhor, dizendo, tomai este livro, que é esta Bíblia, da lei, e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor, vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Este é que irá nos julgar, como eu disse. Isso servirá de testemunha. Aonde eu, como Deus, ordenei as vossas mulheres para que sejam pregadoras. Mostra lá. Este é o livro da lei que Deus julgará com ele. Elas podem saber pregar, podem ter bom estilo, boa locução, boa unção. Irmão, isso para mim não estou contra. Mas o que eu quero é resgatar a própria minha irmã que tem esta intenção. Que a Bíblia não deu isso como seu ofício. E ele, no dia de julgamento, parará com esta Bíblia que você alega. Ele descerá e dirá, me mostrem onde é que eu ordenei as mulheres para que pregassem. Porque aos discípulos ele orou por eles. Ainda lhes disse, aguardai em Jerusalém até que sejais revestidos do poder do Espírito Santo para pregar este evangelho. Vocês estão lembrados? A Bíblia diz que no cenáculo estava 120. Mas 120 todos, vocês não podiam ver? 120 no cenáculo. Mas os que levaram a arca com ide, pregar o evangelho, eram 12. Agora pergunto eu, das 12, quantas mulheres havia aí? Não estou contra. Se querer defender a teologia, que defende. Eu estou a defender a Bíblia. Eu estou a defender a Bíblia. Então está aqui. Tomei, olha, 26. Tomai este livro da lei, eu estou a levar o livro, estou a levar esta Bíblia. E ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Eu entrego à igreja isto que está aqui. Leia, irmão. Leia, irmã. Eu não estou contra, leia isso. Se você vê que a palavra fala, isso faz. Se você vê que a palavra rejeita, isso que deixa. Não se interessa que isso pode ter boa opção
opinião, êxito. Mas se a Bíblia nega, nega. Aí no 27, porque conheço a tua rebelião, está a ver? Porque somos obrigados a ficar com a Bíblia, não com o pensamento do homem. Ele diz assim, porque conheço a tua rebelião e a tua dura cerviz. Eis que, vivendo eu ainda hoje convosco, rebelde foste contra o Senhor. Era Moisés esse. Por que eu estou escrevendo? Por isto na Bíblia. Poderia dizer assim, Deus me falou oralmente. Deus me falou isso, isso, isso. Quem ia interessar? Amanhã esquecia a pessoa. Ele próprio Moisés podia esquecer. Mas com esta Bíblia, dificilmente você pode esquecer. E todas as nações estão edificadas sobre os livros, suas histórias, dos seus países, das lutas de libertação nacional, estão edificados sobre os livros, onde eles têm a memória. Tem a memória. E a memória de qualquer um cristão devia ler a Bíblia. Não consciencializar com a ideia do homem. É por isso que disse aqui, o Moisés em Deuteronômio 31, 27, porque conheço a tua rebelião. O povo sempre foi rebelde. E a tua dura cerviz. Eis que vivendo eu, ainda hoje convosco, rebelde foste contra o Senhor. E quando mais depois da minha morte? Está a ver a pergunta? Eu sei, porque estou a dizer escreve. Porque o Senhor me diz escreve. Porque eu estou a dizer permanece com este livro. Porque eu conheço a rebelião desta gente. Se eu falar por oral, ele não vai interessar mais. Mas é assim que eu deixo a Bíblia. É assim que eu tenho isso como a Bíblia. Se estar com vocês nas mãos, eu tenho por certo que tarde e cedo, Deus irá vos fazer recordar o que ele falou. Agora olhe aqui, no versículo 28. Ajuntai perante mim todos os anciãos das vossas tribos, e vossos oficiais, e aos seus ouvidos falarei estas palavras, e contra eles por testemunha tomarei o céu e a terra. Ele ajuntou os anciãos, ele ajuntou os príncipes, que poderiam pegar esse ministério, que se escutem. E eu estou vos falando a verdade, que os céus e a terra será minha testemunha, que vocês não se apartam do que está escrito. Se vocês apartar do que está escrito, os vossos nomes serão riscados nos céus, como eu vos mostrei. Aí no 29, escute, Deuteronômio 31, 29, ainda a Bíblia diz no 29, versículo, porque eu sei que depois da minha morte, certamente vos corrompereis. Está a ver? Depois da morte de Cristo, você imagina lá. Eu podia vos perguntar uma coisa, que não dá para perguntar. Se fosse ler convosco, aqui poderíamos ler o livro de Malaquias, que isso dá-nos intenção para a gente compreender o que está acontecendo no mundo hoje. O que está acontecendo? No livro de Malaquias, capítulo 2, quero Malaquias capítulo 2. Ele diz assim no capítulo 2, versículo 10. Não temos nós todos um mesmo Pai? Uma pergunta que eu desde muito tenho. Se o nosso Deus que adoramos é o mesmo. Se o Deus que adoramos é o mesmo, por que temos doutrinas diferentes? O amante das pregações, o amante da verdade, a pessoa que gosta da verdade, esta pergunta aqui seria-lhe muito pertinente para saber. Sabe por quê? O que aconteceu? Isso estou lendo de Malaquias capítulo 2, versículo 10. Não temos nós todos um mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Por que agimos alevosamente cada um contra o seu irmão? Profanando a aliança do nosso Pai? Por que isso acontece? Eu não quero especular, não quero nada. Mas a verdade que eu quero trazer, olha, se você for examinar, nenhuma igreja diz a outra a favor que aquela está melhor. Não. Nenhuma que tem uma lei igual da outra. Não. Cada um tem a sua lei. Mas eu pergunto, tudo estamos pegando da Bíblia? Tudo está a ver daqui? Ou porque há estatuto do homem? Se os estatutos que seguimos são da Bíblia, nós poderíamos ter a mesma coisa, a nossa fala. Nosso batismo seria o mesmo. Nossa comunhão seria a mesma. Não haveria contradição. Mas a nossa contradição é de cada um pôr sua ideia, que diz também Deus me inspirou. Nem Deus lhe inspirou.
mas diz houve uma inspiração. Inspiração divina? Inspiração de Deus? Haver uma diferença? Então pergunte. Eu pergunto a você. Responde este Malaquias. Por que somos diferentes? A diferença é da Bíblia ou é do homem? A diferença é do homem. Eu adianto falar isso. Então, por isso aqui, Deuteronômio 31, versículo 29, diz: porque eu sei que depois da minha morte, certamente vos corrompereis e vos desviareis do caminho que vos ordenei. Se vocês deixarem esta Bíblia, vocês vão desviar do caminho que vos ordenei. Então, este mal vos alcançará nos últimos dias. Está vendo? É por causa da nossa ausência da palavra. Quando fizerdes males aos olhos do Senhor, para o provocar a ira com a obra das vossas mãos, Deus vos recompensará. Agora, vemos Hebreus capítulo 13, versículo 9 ao 7. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai. Vem? Atentando para a sua maneira de viver. Se os nossos pastores, os profetas, os apóstolos, ficaram com a palavra, por que nós desviamos da palavra? Por que nós afastamos-se da palavra? Porque dissemos, a Bíblia diz, imitai-vos da fé dos nossos pastores, dos nossos profetas. E aí no 8 diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se Deus que deu advertência ao Moisés para que escrevesse e isto colocasse em livro, por causa do povo iriam esquecer, se corromperia os seus pensamentos e afastariam de Deus, mas coloque no livro para em cada vez lesse e lembrasse isso. Ele disse, eu mesmo este que faz isso. Eu mesmo, ontem, hoje e eternamente, o tempo todo, Deus exigiu que isso fosse lembrado do que está escrito aqui. Não colocar a ideia do homem. E vamos ver, aí no versículo 9 de Hebreus capítulo 13. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas. Porque bom é que o coração se fortifique com graça e não com alimentos que de nada aproveitaram aos que eles se entregaram. Aqui a Bíblia nos aconselha. Melhor é não se deixar-vos levar com doutrinas estranhas, mas que se leve com a doutrina que é bíblica. Isso vos ajudará. Porque no dia de julgamento, você terá que parar com esta Bíblia. Vê? Terá que parar com esta Bíblia. Como você viu o Senhor Jesus, sendo Ele a palavra. Quando Satanás disse está escrito, Ele disse também está escrito. Está vendo? Ele parou com a Bíblia. Deus vos abençoe.